Olá, amigos, olá, amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, agora. Que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa, a sua família nesse momento. Que a graça, o amor, esse amor incondicional, maravilhoso, né? Como está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje vou estar trazendo uma mensagem, e esses dias eu já falei, né, numa mensagem a respeito de louvor, de adoração, que Deus habita em meus louvores, lá no Salmo 22, né? Eu contei a história de Josafá também, no livro de Crônicas, e falei do louvor, a importância do louvor, né? Tá na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, na casa, na família, na igreja, no trabalho. A gente tem um coração voltado para estar louvando e adorando a Deus, né? O louvor, ele é uma arma no mundo espiritual, né? O louvor, ele tem esse poder de entrar e penetrar nos corações dos seres humanos e Deus quebrantar e trabalhar poderosamente. Então, o louvor é uma benção, a gente tem que saber entender né, sobre música. É muito importante a gente estar conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, né? Hoje o tema da minha reflexão é que tipo de música deve ser usada para louvar a Deus. O texto bíblico que eu vou usar é Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhais uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então as pessoas falam assim, mas eu estou passando luta, adversidade, crise, como que eu vou louvar? O louvor, ele não tem momento específico da vida da gente, do cotidiano, de certa circunstância. O que a gente tem que ter assim, uma predisposição para estar louvando e adorando o Criador de todas as coisas que nos deu a vida, né? Nós estamos aqui, nós viemos à existência, então tem muita explicação, muita informação, de várias maneiras, de vários ângulos, mas nós que acreditamos em Deus e professamos Jesus como Senhor e Salvador, né, o dono das nossas vidas, aquele qual de fato a gente entrega a nossa vida a Ele. Então, você vê o cântico de Maria, né? Maria cantou lá em Lucas: A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Maria, né? A Maria bem-aventurada, a Maria, o ventre de Maria, que através de Maria, né, o Salvador veio e fez parte da experiência humana, né, manifestou em carne, né, é, é, isso é maravilhoso, sabe? A gente fica esperando um momento na vida da gente, em vários momentos, então o momento é agora, é já. Né? O Salmo 150, no versículo 6, ele fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, todo ser que respira tem fôlego e nós devemos estar louvando e adorando esse Criador dos céus e da terra. Infelizmente, muitas igrejas têm enfrentado disputas e até divisões por causa de preferências musicais. Algumas preferem uma música mais tradicional, enquanto que outras gostam de uma música mais contemporânea e mais ritmada. É lamentável que muitos coloquem o seu gosto pessoal acima da sua fé. Os cristãos devem agir com bom senso, com amor e com tolerância. O mais importante não é o estilo musical, mas o Deus que está sendo adorado. Em primeiro lugar, é o meu irmão, por quem Cristo morreu. Em segundo lugar, nesse texto podemos constatar que na igreja primitiva havia uma diversidade de expressões musicais. O texto fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. Portanto, vemos que Deus não nos ordena um estilo musical específico, mas sim que o adoremos e o amemos, e amemos o nosso irmão. Colossenses 3,16. Então, a gente vê pelas culturas do mundo, né, dos países, né, do Ocidente, do Oriente, né, do Oriente Médio, da Oceania, da África, né, a gente vê, e nós que somos brasileiros, embora o povo brasileiro é bem afetado pelo povo africano, né, a cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, né, de várias etnias, tribos, né, assim, pessoas de vários lugares, né, eu acredito que a minha família vem de Portugal, alguns da Itália, alguns da Espanha, mas a África também, ela veio e ela enriqueceu, né, através da sua cultura.
Então nós vemos os ritmos, né? Então tem gente que se tocar um tabaco aí, se escandaliza. Então tem que saber para quem está tocando esse tabaco. Então se está louvando e está adorando a Deus, o Criador dos céus e da terra, a tabaca é um instrumento para louvar. Independente, aí é o que está por trás dela, né? Se a pessoa vai para algum outro lugar, por exemplo, para uma religião panteísta, que o candomblé, por exemplo, então ela vai bater o tabaco lá para os orixás, para os deuses deles lá, mas o cristão não, o cristão africano, ele vai tocar tabaca lá, ele vai glorificar o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que manifestou na pessoa de Jesus, o Deus que nos deixou o seu Espírito Santo, para nos ensinar tudo aquilo que Cristo já havia ensinado e que a palavra de Deus nos ensina, né? O Espírito Santo está aqui na terra, né? Cumprindo a sua missão e fazendo aquilo que a igreja chamando a igreja, né? Invocando a igreja, né? Proclamando através dos pregadores, das pregadoras do Evangelho, falando do amor de Deus, da salvação que há na pessoa de Jesus. Então, o estilo, o ritmo não tem esse estilo, né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz a respeito de funk. É um ritmo funk, assim como o rock, assim como a bossa nova, tem vários, né? MPB, a MPB brasileira, a música popular brasileira, é muito conhecida nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Então, desde que você esteja com o coração contrito, voltado para Deus, você pode cantar desde uma música sertaneja, você pode cantar um funk, um rap, e tem rap evangélico, gospel que fala, né? Eu, sinceramente, eu sou eclético, né? Tem algumas músicas, alguns ritmos que eu assim não tenho tanta, assim, não sou tanto chegado que fala, né? A palavra certa é essa, chegado. Mas eu gosto de ouvir desde, por exemplo, Kennedy, que é só para o saxofone, lá é lindo, né? Eu ouço rock, rock nacional. Então, claro que hoje eu volto mais para música evangélica, para música gospel, para música que tem um conteúdo cristão. Mas a gente deve analisar. Então, essa coisa de música é bem polêmica no meio religioso, no meio gospel, porque o meio evangélico é complicado, né? Por isso que a gente deve ler a palavra de Deus, entender, ter uma cosmovisão, uma visão cristã embasada na palavra de Deus. O teólogo, ai, como que é o nome dele? Fugiu da mente agora o nome do teólogo. Mas ele falou que o evangelho nos resgata do cativeiro cultural. Então, esse negócio de cultura influenciar o cristianismo, influenciar a igreja, a religião, está errado. Quem tem que influenciar a igreja é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Agora, a cultura, dependendo se ela não é voltada, igual eu falei, para outros deuses, para o deus do paganismo, né, para uma idolatria, para qualquer tipo de coisa, então a música deve ser usada, né? A pessoa tem a capacidade, gosta, né? Quem toca violão, quem toca guitarra, quem toca contrabaixo, quem toca esses instrumentos aí de metal, né, de assopro, igual tem, a gente vê que na congregação mesmo, na congregação cristã, é uma música mais sacra, tipo orquestra, então eles gostam desse estilo de música, glória a Deus, né, a Assembleia de Deus também, que tem as bandas, tem a orquestra, mas as igrejas grandes, as igrejas pequenas não tem tanto. Agora as igrejas comunidade, que já usa mais, né, a bateria, a guitarra, o contrabaixo, o teclado. Então, o Salmo 150, versículo 6, ele quebra esse paradigma aí de, é só um estilo musical, né? É só aquelas músicas de forró, pé de serra que fala, né? As músicas do reteté que embala, né? Os cultos aí. Eu não sou contra isso, eu só acho que tem que tomar cuidado, né? Que o meu gosto não pode dominar. Então não pode passar por cima da vontade, né? Do meu irmão, foi pelas pessoas que Cristo morreu, né? E veio trazer a salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, o líder, o pastor, o cooperador, ancião, qualquer líder de uma igreja, de uma comunidade, de uma religião, de uma denominação. Então ele tem que buscar muito a direção de Deus, ele tem que tomar cuidado para ele não colocar aquilo que ele acha, né, aquilo que ele gosta, né? Eu até marquei aqui, logo no começo da minha conversão, eu frequentava uma igreja, então e o pessoal lá cantava corinhos de fogo, hino da harpa, gostava de cantar hino de comunidade porque eram jovens, né? Eram alguns casais e alguns jovens que faziam parte do grupo de louvor. E daí eu me lembro bem, na ocasião, eles começaram a ensaiar um hino do Ademar de Campos, o Ademar de Campos, que é da Comunidade da Graça, né, que canta vários hinos, né, aquele Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei, ele que canta também aquele grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Só esses dois que eu cantei, você já vai lembrar quem é. Então ele gravou na época que aconteceu esse episódio na igreja, a música Ieova. É uma tradução em africano, né? Ieoa, né? Então, aí a dirigente da igreja era uma pessoa, uma mulher, ela não conhecia muito de ritmo, né? Ela não conhecia, não tinha um conhecimento, mas também ela não tinha o direito, então ela falou ali que aquilo ali era uma música de índio, sem conhecimento de causa nenhum, né? Totalmente ignorante a respeito do tema. O líder, ele tem essa responsabilidade, ele não precisa ser expert em várias coisas, mas ele tem que ter conhecimento sobre a palavra de Deus, né, sobre teologia sistemática, sobre a doutrina da salvação, sobre um pouco de música, né, claro que eu falei que você não vai fazer uma baderna dentro da igreja, né, tem que ter ordem, decência. Agora, essa música é tão bonita, é linda, do Adhemar de Campos. Quem não gosta do Adhemar de Campos no Brasil, no estado de São Paulo, né? É muito conhecido, ele era da Igreja Comunidade da Graça, ele e a família dele cantam louvor e adoração. Na década de 90, que eu comecei para a igreja, ele tem uma série de discos, né? Muito bonito, um mais bonito que o outro, igual eu falei. Muitas músicas dele são cantadas nos cultos hoje, terça, quinta, quarta, sexta, sábado e domingo, em vigílias, é muito cantado. Então, e a mulher interferiu ali com o grupo de louvor, falando que não queria, né? Uma coisa totalmente, assim, uma pessoa falando coisas dela, porque ela gostava de Mara Lima, ela gostava de Labaredas, ela gostava de Shirley Carvalhais, ela gostava de Luiz Francisco, Luiz de Carvalho, Oséias de Paula, nada contra, eu também gosto do Oséias de Paula, do Luiz de Carvalho, escuto até hoje. Agora, não é um método, né? A Bíblia fala a respeito de método, né? A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então Deus manifesta de várias formas, né, na igreja, mas com propósito só salvar o homem do pecado e dar vida eterna para o homem. Então houve uma contenda ali, né? Uma das moças, a esposa de acho que é do contrabaixista, ela falou: nós cantamos na igreja aqui para Deus, louvamos a Deus, não cantamos para agradar a senhora, né? Então houve uma contenda ali, dois casais na época saiu da igreja por causa disso, porque houve falta de sabedoria, discernimento, um pouco de conhecimento, né? A irmã totalmente leiga a respeito do assunto, né? Eu não estou criticando a irmã, nem trazendo, então, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, um pastor da Assembleia de Deus, um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, você tem que avaliar, assim, tem um filtro de avaliação para ver quem você coloca, principalmente por causa do testemunho, né? Para tocar, para cantar, a pessoa tem que. Quem está cantando na igreja, quem está louvando na igreja, exceto a assembleia do povo que se reúne, os que já fazem parte lá, assim, do ministério, tem que ser pessoas já convertidas, transformadas, libertas, né? Pessoas que têm um coração voltado, né? Eu não quero entrar nesse detalhe aí da duplicidade de caráter, da falta de responsabilidade que muitos têm, né? Mas eu estou falando que a gente tem que ter uma visão ampla do Salmo 50, versículo 6, tudo que tem fôlego. O Salmo 22, ele fala que Deus habita em meio aos louvores do povo de Israel. Então Deus habita no meio do louvor. Eu tenho várias experiências de estar louvando, adorando a Deus, assim, ter experiência com Deus, ver o agir de Deus, né? Como eu falei na outra mensagem, eu enfatizei em algumas experiências que eu tive. Então, que tipo, né? A pergunta da mensagem é: que tipo de música deve ser usada para louvar a Deus? O Brasil é um país tropical. Como eu falei, a gente recebe a influência de várias outras nações, né? Igual a gente tem a música popular brasileira, né? A gente vê que a música popular, igual o Fernandinho, né? O Fernandinho, eu gosto muito de ouvir o Fernandinho. É rock popular brasileiro, o estilo dele é rock popular. Então você vê como o Fernandinho atinge muitos jovens, né? Ele é do Rio de Janeiro, mas assim, São Paulo, o Brasil inteiro. Então eu gosto. É muito difícil o Fernandinho lançar um disco e a gente não gostar de quase todas as músicas, porque são bonitas. Tem um instrumental bonito, tem uma letra bonita. São músicas feitas assim, bibliocêntricas, né, que glorificam a Deus, que falam do Pai, falam do Filho, falam do Espírito Santo, falam da salvação, falam da grandeza de Deus. Então a música em si ela tem que ser cristocêntrica, né? Mas se o ritmo
né? Eu gosto do DJ Alpiste. Você já viu o DJ Alpiste? Ele é da época lá de quando começou o SOS Resgate, que através da Igreja Renascer, que trazia muitas as bandas, né? Oficina G3, que era rock, hardcore já, né? Um rockão mais pesado. O Gênesis, que era o... Eu esqueci o nome dele, o vocalista, até ele canta solo agora, que canta aquela música Gênesis, é muito bonita, a banda Resgate, né, o Kadosh, o Novo Som, então tudo dessa época que eu estava, então é uma diversidade de música, mas o intuito é um só, falar do amor de Deus, proclamar o evangelho, falar das grandezas de Deus. Então, a pergunta é que tipo de música deve ser usada para louvar a Deus, se você vai na congregação, então você gosta já da música tradicional, música sacra, música cristã, em algumas assembleias, algumas outras denominações, né? Agora já numa igreja, comunidade, tipo a quadrangular, né? Tipo a comunidade Deus Presente, tipo a igreja da família, em Sorocaba, né? Do pastor Eduardo. Então você vai ver um louvor assim mais voltado, estilo Fernandinho, né? Tem louvor e adoração, né? Estilo Diante do Trono, estilo Aline Barros, estilo Gabriela Rocha. Então é uma diversidade. O que tem que ter? Porque a gente tem que ter sabedoria, porque não é o meu gosto. Claro que a gente tem os gostos da gente, eu tenho meus gostos, você tem os seus gostos. Agora, para glorificar a Deus, não. É um coração contrito e quebrantado. Aí as igrejas têm, pela multiforme, né? A congregação tem seu estilo, a Assembleia tem seu estilo, a metodista tem seu estilo, a presbiteriana, né? Tem seu estilo, uma igreja bem tradicional, a presbiteriana também. Mas lá tem os louvores, tem o louvor e adoração, né? Estilos, comunidade também. Então é isso, o estilo não tem um estilo certo, né? Tudo que tem fôlego, eu tenho fôlego aqui agora, eu estou respirando, eu glorifico, louvo a Deus, coloco, hoje estava aí na área de pesquisa, eu coloquei o Fernandinho, né, o único lá, o CD dele único, para ouvir, e as músicas muito bonitas, letras bonitas, né, eu gosto de Oséias de Paula, né, do CD Sem Ovelhas, quem que não gosta do Oséias de Paula, do CD Sem Ovelhas? Só essa geração nova aí que não ouviu, né, mas se colocar, eu coloco em casa aqui, eu coloco Sem Ovelhas, tem aquelas músicas, uma mais bonita que a outra, aquela Eu Te Amo, mais que a abelha ama a flor, eu te amo, é lindo, ela é uma música inspirada e a gente vê que a letra vai, entra no coração, a gente sente a presença de Deus. Eu poderia citar mais, eu poderia citar o Luiz Francisco, o Luiz de Carvalho, que já não está, eu tô com o Francisco na cabeça, o Luiz de Carvalho, né? Eu achei uma flor gloriosa. Aí cantava aquele vozeirão, sabe? Aquele vozeirão muito bonito, né? Então é isso, a música não tem, na verdade, que tipo de música deve ser usada para louvar a Deus? Nenhuma. Para você que é cristão, é um adorador, nenhuma. Agora, geralmente a gente gosta, né, dos estilos, Mara Lima, Shirley Carvalhais, né, esses outros ritmos. Tem gente que gosta já da Aline Barros, tem gente que gosta do Fernandinho, tem gente que gosta da Gabriela Rocha, tem gente que gosta da Ana Paula Valadão, que é Diante do Trono. Eu já comecei a escutar já na década de 90, escutei bastante a Ludmilla Ferber, que era do grupo lá de Goiás, eu esqueci o nome do grupo, que vários cantores hoje em solo fazia parte desse grupo, né? O Asaf Borba, né? E tantos outros, né? Muitas bandas, né? O Ademar de Campos, nossa, o Ademar de Campos, assim, eu tenho, desde 93, eu sou cristão, eu me converti, então desde 93 o Ademar de Campos nunca saiu, né, da minha lista, do meu playlist que fala. Então é isso, a gente deve louvar e adorar a Deus, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a gente não tem, né, na verdade, um tipo, desde que as igrejas, assim, cada uma tem o seu estilo. Agora, você, no individual, não, você glorifica, agradece a Deus, igual eu falei, eu escuto até música sertaneja, né? Os irmãos levitas, tem vários, né, que canta estilo sertanejo e está glorificando e está adorando a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? A hora passou e a minha reflexão de hoje era essa, né? O texto que eu dei para vocês ler é Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita ricamente em vós. Então, a maioria das letras tem que ser tirado de dentro da palavra de Deus. E a gente vê, né, textos como Gênesis, a gente vê textos como Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías,
Jeremias, Daniel, Ezequiel, Mateus, Atos dos Apóstolos, tantos. Então tem história, tem passagem, tem manifestação de Deus, né? Tem Deus agindo. Então, e esses cantores, cantoras se inspiram em Deus e trazem, né? Acabam gravando músicas maravilhosas, lindas, né? Que a gente glorifica a Deus, a música ela tem esse poder, né? Maravilhoso, da gente estar sentindo ela no ser, e você escuta, às vezes você está com o dia triste, tá com uma angústia, você coloca um louvor, coloca uma música ali, Deus vem, visita seu coração e a presença de Deus se faz presente, né? Lembrando você que você é filho de Deus, que Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer nos dias difíceis, né? E está com você nos momentos bons também. Deus é um amigo inseparável, né? Um amigo verdadeiro, um amigo fiel. Então a gente invocando Ele, louvando e adorando, né? Glorificando a Deus. Então vamos pedir sabedoria para Deus, né? Orar, buscar a direção de Deus, pedir sabedoria. Então, e a gente vê que os jovens gostam de louvar e de adorar a Deus, né? Tem que ter uma disciplina, né? Principalmente dentro da igreja, né? Uma disciplina que eu falo, não deixar a coisa desandar, né? Não fazer as coisas com relaxo de qualquer jeito. Na casa de Deus, Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, tem que ter ordem e decência. Então, tem ordem e decência? Vamos ver, vamos conversar, vamos fazer reunião, né? As igrejas têm aí reunião de obreiro, reunião de membros, né? As reuniões com as pessoas, com a membresia. Vamos louvar, vamos adorar a Deus, tão bom, né? A Bíblia fala, ela no Salmo 133, fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É na união que Deus ordena a bênção, é na união que a gente louva, que a gente adora, que a gente sente a presença desse Deus todo-poderoso que criou os céus. Até você que nem Maria, né? O cântico de Maria. A gente teve vários cânticos, né? A gente vê o cântico de Moisés, a gente vê o cântico de Ana, né? A mãe de Samuel, a gente vê o cântico de Maria e tantos homens e mulheres de Deus. O apóstolo São Paulo fala aqui em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Glória a Deus. Louvado seja esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que habita no meio do louvor, que não faz exceção. Você voltou seu coração, você pode estar cantando sertanejo, rock, né? Louve e glorifique a Deus, né? Como eu falei, cada igreja tem a sua liturgia. Então, se você gosta de estilo tradicional, música sacra, tem igrejas, se você gosta de louvor, de adoração, mas mesmo assim a turma da sacra ouve hino, porque não é errado, você está ouvindo um louvor e uma adoração. E eu também, eu que não sou da congregação, e não sou dessas igrejas aí, né, pentecostal que tem, banda, essas coisas, mas eu gosto muito, né, harpa de ouro, quem que não gosta de ouvir os hinos da harpa, né? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte lá na cruz. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Ao 26 da harpa. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. No céu vou com ele morar. Oh, glória a Deus! Deus abençoe ricamente você, meu querido e minha querida. Fique com essa palavra, leia Colossenses capítulo 3, versículo 16. Louve e adore, abra sua boca e glorifique a Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.